Entra 8 polícia com a KM, luta com o grave. Nunca entra no hospital. Entra um cadeia. Você fica muito preso. A minha hipertensa ainda ficava então também sinusite crônica, então fica até pensa, se você está na televisão, se você para fora, e se acontece que se piorar a mim? A pergunta para o conhece é, testa positivo para coronavírus. Antes de conhecermos as histórias emocionantes dos vitoriosos da guerra contra a Covid-19, nós vamos recuar um pouco no tempo, lá para os finais de março, período em que foi detectado o primeiro caso de Covid-19 em Cabo Verde. No dia 20 de março de 2020, foi confirmado o primeiro caso de infecção por Covid-19 em Cabo Verde. Como já é do conhecimento, registrou ontem, na ilha da Boa Vista, o primeiro caso de Covid-19. Em Cabo Verde, o mais recente boletim do Ministério da Saúde dá conta de mais de 50 mortes por Covid-19 e mais de 5.000 casos acumulados da doença. Destes, mais de 500 continuam ativos. Por outro lado, mais de 4.000 pessoas já se recuperaram. Desde o início da pandemia, em dezembro, até setembro, o coronavírus infectou mais de 32 milhões de pessoas em 196 países e mais de 900 mil já perderam a vida. Lembrando que o surto surgiu na cidade chinesa de Wuhan, em finais de dezembro do ano passado, e sem uma ligação epidemiológica clara. A sua rápida propagação fora da China, a multiplicação de novos casos e mortes e o aumento do número de países atingidos levou a OMS a declarar a Covid-19 como uma pandemia. I'm declaring a public health emergency of international concern. A decisão da OMS levou os governos de todos os países do mundo, particularmente de Cabo Verde, a tomar medidas para controlar a propagação do vírus, começando por algumas medidas básicas de higiene, passando pela declaração do estado de emergência. Em defesa da vida, da saúde e do bem-estar das pessoas e da nossa sociedade, a utilizar um instrumento previsto na Constituição da República, que é a declaração do estado de emergência. Outras medidas passam pelo fecho das fronteiras marítimas e aéreas, isolamento de pessoas infectadas, quarentena para os contactos diretos de pessoas infectadas, obrigatoriedade do distanciamento físico e social e do uso de máscara em locais públicos e fechados. São medidas decretadas pelas autoridades nacionais para ajudar a conter a propagação do vírus e, consequentemente, o aumento de casos. E para reforçar esse combate, outras medidas também foram anunciadas pelo governo. O governo voltou a reforçar novas medidas de prevenção do Covid-19 depois do surgimento do primeiro caso na ilha de Boa Vista. Uma das medidas anunciadas é colocar a ilha de quarentena até o dia 4 de abril, interditando voos domésticos de e para a ilha de Boa Vista. Interdição de voos domésticos de e para a Boa Vista. Interdição de transporte de passageiros através de navios comerciais e de pesca. 6 meses após a detecção do primeiro caso de Covid-19 em Cabo Verde e tendo em conta o aumento diário do número de infecções, o governo decidiu prolongar o estado de calamidade por mais 21 dias, sobretudo nas ilhas de Santiago e Sal. O uso das máscaras faciais passa a ser obrigatório para todas as pessoas que circulem ou permaneçam em espaços e locais públicos, abertos ou fechados, incluindo a via pública. Dentre outras medidas restritivas para reduzir o risco da propagação da Covid-19. Mas afinal, o que é Covid-19? Essa doença misteriosa que transformou rapidamente o mundo inteiro. Doutora Maria da Luz responde. A Covid-19 é uma doença que é provocada por um vírus. Esse vírus nós chamamos de SARS-CoV-2, um dos tipos de vírus que é caracterizado por ter
morfologia parece uma coroa, por isso se chama coronavírus. Portanto, a Covid dizemos que é a situação de doença ou a infecção provocada pelo SARS-CoV-2. Essa especialista em saúde pública disse que a maioria dos pacientes com Covid-19, cerca de 73%, é assintomática e quando surgem sintomas, estes podem ser diversos, o que por vezes dificulta o diagnóstico para Covid-19. Ir desde uma simples dor de cabeça e pode-se acompanhar muitas vezes de tosse, dores de garganta, dores no corpo, mal-estar geral, mas também pode dar outras situações como perda do gosto, perda do olfato, a pessoa não sente o cheiro, não sente o gosto e também até queixas de aparelho digestivo, diarreias, mal-estar geral com vômitos, enfim, pode ser um pouco difícil fazer o diagnóstico porque tem um leque de sintomas muito inespecíficos e as pessoas muitas vezes podem não relacionar com a infecção pelo SARS-CoV-2. A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contacto próximo por meio de toque do aperto de mãos contaminadas, por meio de secreções como gotículas de saliva, espirro, tosse e catarro. Todas as pessoas são do grupo de risco, porque todas elas estão sujeitas à infecção por Covid-19. Mas os idosos e portadores de doenças crónicas são as mais suscetíveis de infecções e sua complicação. Há uma diferença que tem a ver com a vulnerabilidade. O jovem pode apanhar a doença, a criança pode apanhar a doença, mas uma pessoa idosa pode apanhar a doença, mas a evolução da doença é diferente, pode ser diferente numa pessoa que seja com mais idade ou numa pessoa que tenha alguma outra doença, que nós chamamos de comorbilidades. E vai haver a cura para a Covid-19? Essa já é uma questão ainda em aberta, mas cientistas, médicos e pesquisadores de diferentes áreas reúnem esforços para encontrar uma resposta. Entretanto, no dia 15 de agosto, em meio à desconfiança de especialistas, Rússia anunciou a primeira vacina contra a Covid-19. Um anúncio recebido com cautela pela OMS, que afirmou não ter recebido informações suficientes para avaliar a vacina já batizada como Sputnik V. Enquanto não se provar a eficácia do imunizante, as autoridades sanitárias recomendam a aposta na adoção de medidas preventivas. A utilização das máscaras de forma adequada, lembrando que deve-se evitar colocar a mão na parte externa da máscara, mas sim naquele fio ou no elástico. Aquelas máscaras comunitárias devem ser tratadas de forma como deve ser, adequada. As máscaras que devem ser descartadas também de forma adequada. E, para além disso, a questão do distanciamento físico e colaborar com as instituições para que tudo corra bem. Facto é que muitos não acreditam na gravidade que a Covid-19 pode ter. Há relatos de haver resistência, sobretudo por parte dos jovens, no cumprimento de algumas medidas de contenção, sobretudo de distanciamento físico e social, ignorando por completo os riscos da contaminação. Por isso, o apelo à responsabilização. Apelar mais uma vez à responsabilização. A Covid existe, a Covid já matou pessoas em Cabo Verde e os jovens não estão imunes. Covid-19 ainda é uma doença pouco conhecida pela ciência, mas o relato daqueles que sofreram com o vírus é um dos melhores critérios para se ter uma dimensão precisa das características do quadro. Assistente social de profissão, 28 anos de idade, aparentemente uma jovem saudável, Carla Sofia jamais imaginou que seria infectada pela Covid-19, mas no final de maio ela se surpreendeu. Primeiro começa a sentir dor no corpo um dia, que no outro dia começa a sentir dor na garganta e depois começa a sentir capude, tipo fraqueza. Vai fazer simplesmente um feito teste. Se fosse em casa, se fosse 3 horas, sexta-feira. Domingo, esse chamam que essa manhã teste era positivo. Eu senti mal, tipo, é um baque, porque eu esperava. O próximo passo seria então ficar em quarentena.
Num dos locais indicados pelas autoridades de saúde, foram cerca de 18 dias de luta. É tipo estranho, para mim, porque eu sou acostumado a viver assim. Não com fechado e também quando ainda triste próprio. Também fica na quarta missão, que ele ia dormir missão. Dura que dorme. Se lá para buscar saúde, mas é uma situação que o está preparado para ele. A solidão e o medo foram os seus fiéis companheiros. Te dá um medo, tu fica a pensar, será que é por prejudicar se aquele outro no país fora? E o apoio para lutar contra a doença chegava a todo momento, mas pelo telefone. Famílias e amigos estão fazendo o íntimo com essa bolsa. A hora que eles chamam, que essa pergunta como que você está, que essa dá aquela força. Jamila Fernandes e Rodney Fernandes viveram um drama parecido. Jamila lembra bem do dia em que foi contactada pelas autoridades da saúde, sendo que ela tinha tido contacto direto com uma pessoa diagnosticada com Covid-19. Eles ainda contactam comigo, então eu sei mais 2 dias está chamando, está examinando lá de casa. Continuou sendo monitorada até que teve de ser submetida a exame para se confirmar se está ou não com a doença. Dias depois veio a confirmação, positiva para a Covid-19. O resultado do teste chegou como uma bomba. Eu fiquei em choque assim. Pronto, eu pergunta para o assim, teste positivo para coronavírus. A minha já cantam que não teste positivo para bem, chora. A minha própria cliente chora para morrer de medo que não tinha. Para os filhos que testava positivo. Mas, para sua tranquilidade, os filhos testaram negativos para coronavírus. Já ela teve de ser isolada durante 16 dias. Completado este período e feito o novo teste, a confirmação mais uma vez a abalou. Estou na testa positivo, aquele coisa ali dá o pomo para baixo. Não fica triste lá. Chora aquele dia, dá raiva. Para Marinho tinha aquela esperança, mas não saiu. Logo naquelas 2 semanas. Já Rodney Fernandes, 27 anos, disse que desde que testou positivo para a Covid-19, manteve sempre acesa a chama da esperança. Tem que ter algum ano, para sentir o risco, não treinava, não fazia tudo o hábito, não tinha autoconfiança. E em autoconfiança serviu a pessoas que sofreram de medo na casa. Rodney não testou sozinho. A família inteira também foi contagiada. A mãe, irmã e o sobrinho. Já a matriarca da família, de 92 anos, a primeira a ser diagnosticada com o vírus SARS-CoV-2, viria então a falecer vítima desta pandemia. Com a morte da avó, a preocupação de Rodney tornou-se ainda maior com a saúde da mãe de 67 anos, mais do que com a própria saúde, confessou. Para morrer, eu vou saber trabalhar. O taflar, o se ligou, vou morrer 3 horas, do faro, um teste positivo. Bom meia teste positivo na bolar, bom meia 67 anos e doente oncológico. Então, se eu tenho 27 anos, eu também nem me preocupa, nem me pensa na boa. Interna junto com a minha mãe ainda sofreu mais de falta de sono para a minha mãe. Então, é um baque, é um choque que te apanhou de muita maneira. Esteve em quarentena durante 20 dias. Conta que foram momentos muito difíceis. Não somente pelo facto de se sentir como se fosse um presidiário, mas também pela forma como alguns profissionais da saúde lidavam com os doentes, que para ele era pouco gentil. E recorda um desses episódios no qual ele foi protagonista. Eu saí de quarto, só que uma minha mãe, que a enfermeira foi. Eu continuo a fazer que ele ainda trouxe, ele ainda botou, ele não disse que os enfermeiros, mas 50 ali. Você sai, ainda você 3 alguém no quarto, às vezes 5 alguém no quarto. Tipo, que ela é uma coisa que magoa para morrer, tipo, então é alguém que se lá, te preocupa com o isolamento, o estado emocional da pessoa. Vou buscar lá. É coisa que às vezes falou, é aquele que eles mandou para fazer, é aquele. Tive uma situação que, tipo, não estava na varanda, assim, e, tipo, está de ouvir para fora. Polícias que ultrapassavam, circulavam aquele espaço, eles falam logo, para dentro.
Fica preso. Rodney lembra ainda uma outra situação no qual vivenciou enquanto esteve internado que o deixou bastante indignado. Entra 8 polícias com a KM, vestido só de branco, te rebira ali um colchão, Porque entra no hospital. Entra um cadeia para entrar um telemóvel que é um uso pessoal. Que se fazer? Te luta com o grave. Para alguém chega aquele ponto, ele te mira que o único que eles disparam por causa alguém pode danos emocionais. O jovem se refere a apreensões de telemóveis que ocorreram num dos hospitais da campanha, numa altura em que as pessoas internadas publicaram vários vídeos nas redes sociais que mostram grande descontração. E um outro em que um doente chama atenção para as condições precárias num dos hospitais da campanha. A Comissão Nacional de Direitos Humanos e a Cidadania tem visitado alguns hospitais da campanha para conhecer as reais situações enfrentadas pelos doentes, mas pelo facto de não ter contraditório da Delegacia de Saúde em relação às queixas, Zaida Freitas reserva-se nos comentários face à situação reportada por Rodney e outras pessoas, mas garante que vai haver averiguações de casos do tipo. Nós ainda não tivemos a oportunidade de ouvir a Delegacia de Saúde. Então, opinar apenas com base numa informação que foi veiculada, portanto, é um bocadinho prematuro. Enfim, podia levar uma análise pouco fidedigna da situação. Então, o que eu posso lhe dizer é que, relativamente a esta situação, portanto, a equipa das denúncias da Comissão já está alerta e, portanto, já estão a trabalhar no sentido de averiguar se efetivamente houve violação de direitos humanos nesta situação, para apurarmos das dificuldades e, a partir daí, elaborar um relatório com algumas sugestões e algumas recomendações para a melhoria da situação. Depois de enfrentar a solidão, o medo e de lidar com dias de revolta, Rodney, Carla e Jamila venceram a batalha contra a Covid-19, mas não a luta contra o preconceito. Alguém que conhece está de uma outra forma, fica com um olhar de pena, entre aspas, ou está passando na boa, está sentindo claramente está mais distanciado. Então já claro, mas a relação passa a ser diferente. E cá sabe, para morrer de corona, nós não se sujeita a pai. Para morrer independentemente de corona, é um ser humano. E não ser humano, não está ali para não conviver com o companheiro. Pelo menos naquele tempo de distanciamento, tem distanciamento, mas pelo menos para alguém, pessoas que conhecem, para falar com o direito. Normalmente é um vírus que toda alguém se discrimina. Na hora que eu falo que é meu botinho, toda alguém se está correndo de boa. Algum tipo de preconceito? E há para alguns, mesmo lá, alguns vizinhos assim, tá falando, minha vizinha assim, tem coragem de ir à casa, de conviver com porque tem medo de pegar o vírus. Para a psicóloga Dirce Varela, passar por essa situação é realmente constrangedora, mas alega que são reações comuns ao algo desconhecido, tendo em conta que a Covid-19 é novo e desconhecido entre os cabo-verdianos. Com certeza que é uma situação social, além de ser constrangedora, pode sim levar as pessoas mais uma vez a se autoafastarem, não é? Mas vai depender muito da forma como cada um enfrentou a sua doença, porque há uma expectativa de que quando nós já estamos curados que haja uma mudança de comportamento do outro. É claro que o preconceito ela aparece quando o conceito não é claro. Estamos no momento em que nada é claro. Não é? Estamos no momento, principalmente em relação ao Covid, o preconceito é uma resposta. E quando há o desconhecido, a resposta é esta. Será que a pessoa está mesmo 100% recuperada? Será que essa recuperação significa que não vai se contaminar outra vez? Há tantas perguntas sem respostas em que o preconceito tem lugar. E isso não é novidade para nós. Isso já tem acontecido com várias outras doenças por aí. A mesma visão é partilhada pelo sociólogo Henrique Varela,
mas até um certo ponto repudia esse tipo de atitude, alegando que traz diversas consequências. Isso traz alguma consequência em termos emocionais para essas pessoas, uma vez que passam a sentir alguma resistência e algum afastamento das pessoas que antes eram próximas, que antes eram pessoas amigas. Mas isso, em certa medida, é normal, porque é pela primeira vez que estamos vivenciando uma pandemia como essa aqui do Covid-19. Mas o que já não é normal é esse comportamento sistemático das pessoas querendo afastar dessas pessoas que, por uma infelicidade ou outra, acabaram por contrair esse maldito vírus. E a atitude dessas pessoas pode até afetar a nível social? Afeta sim, porque essas pessoas vão sentir-se quase que à margem e esse sentimento de se sentir à margem pode fazer com que essas pessoas agora passem a sofrer de outros problemas. Podem, por exemplo, entrar em depressão, podem, por exemplo, ficar com algum sentimento de revolta. Isso não abona para uma convivência. A nossa atitude deve ser uma atitude que nos levará a desenvolver, por exemplo, a empatia, colocando-se no lugar do outro. Quando nós colocarmos no lugar do outro, passamos a saber o que esse outro pode sentir. E sabendo o que esse outro pode sentir, a nossa atitude e o nosso comportamento irão ter alguma melhoria. Para além do preconceito e de tantos outros problemas a nível social e não só, a Covid-19 também é responsável pelo aumento da VBG. Dados do ICEG apontam que no período de confinamento social, a violência baseada no género aumentou 8%. Cabo Verde registrou um aumento de 8%, felizmente um aumento não muito drástico em relação aos outros países. A doença trouxe preocupações, mas deixou algum aprendizado. Ela valor a família, a amizade, que ela própria que hoje valor de amigos e valor de família, quem que realmente está junto com você, ter qualquer força, aquele apoio. O facto de presa, mas alguém que está fazendo por redor, alguém que gosta. No caso de Rodney, este virou um expert quando o assunto é Covid-19. Criou até um grupo de chat na rede social, onde partilha opiniões, ideias e informações relativas à doença, principalmente o apelo às pessoas para se cuidarem e não se deixarem passar pela mesma experiência, que não foi nada boa. Tem que estar cada vez mais preparado a não discriminar ou achar-nos superior para morrer nunca contrai. Se uma fatalidade acontecer, eu não contrai, uma família contrai. Depois nós estamos preparados. Todos os jovens, a mim, protege, cuida, para morrer. Mesmo não sabe, mas corona ali na Cabo Verde, é que essa está fazendo, é que foi de uma forma acima naqueles outros países. Mas ele é uma doença, ele traz consequências, ele deixa o sequela no corpo. Usa máscara, lava muito, pouca passa vírus para a família na casa. São apelos de pessoas que tiveram a infelicidade de serem contagiadas pelo coronavírus, mas que lutaram e deram a volta por cima. E esta foi a lição que todas elas deixaram. E você faça o que puder para manter a si e a outras pessoas seguras, sobretudo os idosos e as pessoas com problemas pré-existentes. Tire uma lição da história desses jovens e previna-se. Juntos vamos combater a Covid-19 em Cabo Verde.